queria, na realidade, é participar do processo. É ser ouvido, é entender os critérios, entendeu, Gerardo? Isso. Como é que você vai lançar um nome, vai sugerir um nome, se você não conhece qual é a regra do jogo? Como é que vai se dar esse diálogo? Como é que vai se dar esse entendimento em relação aos critérios bem objetivos de perfil, de potencial eleitoral, né? Quem é que agregava mais numa chapa? Então a gente queria ouvir também a própria voz do pré-candidato a governador também, que é uma parte interessada nesse processo. A sua sugestão nessa reunião, desculpe interromper até a própria pergunta que eu fiz, mas a sua sugestão de reunião era que nesse encontro estivessem Ricardo Coutinho e Veneziano também? Os dois não fazem parte, são pré-candidatos na chapa majoritária, um pré-candidato ao Senado, outro pré-candidato ao governo. Então, eles têm interesse total nesse processo. Então, era importante a gente chamar todo mundo para essa conversa. Posteriormente, o executivo ia lá e resolvia, lançava os nomes. Então, a gente não tinha colocado um nome nesse processo porque a gente queria primeiro entender qual é o critério, qual é o objetivo. Parece que o ex-governador Ricardo Coutinho colocou alguém dele, porque a Márcia Kaplan, segundo se fala, e aí eu estou aqui Márcia bem... Lucena. Lucena, aliás, seria candidata dele, a preferida É tida como a dele. preferida de Ricardo. Aliás, a professora Maria Luísa também, apesar de não ser exatamente do grupo de Ricardo, mas também é tida como um nome que tem muita simpatia de Ricardo Coutinho. Nós não tivemos nenhuma crítica, nenhuma objeção aos nomes que foram colocados. Sim. A nossa crítica, né, a nossa, vamos dizer assim, insatisfação com esse processo, exatamente porque atropelou-se uma coisa que o PT preza muito, que é o debate interno, que é o diálogo, que é essa coisa de ouvir todo mundo. Mesmo que você, no final das contas, não tenha os seus argumentos validados, mas a oportunidade de falar seria muito importante, até porque a gente teria muito a contribuir com esse debate. Então, Olha só, é tão curioso, Cláudio, porque esse Luciano Cartacho foi vice-governador 2 vezes, não foi? Uma vez. Isso. Né? Foi uma vez. O PT está com problema para a escolha do vice. Estou dizendo problema porque passa por um processo aí, né? Aí o republicano também está lutando por uma vice, né? A vice é tão importante assim, do ponto de vista de se disputar tanto, que diz que vice não manda em nada. Não, a vice é importante, é um processo que você tem que ter uma composição da chapa que, ao meu ver, ela seja mais ampla possível, que represente o pré-candidato ao Senado, ao vice, ao pré-candidato ao governo, possa ampliar, vamos dizer assim, o leque de possibilidades para atrair um eleitorado cada vez maior na sociedade. Então, é agregar valor a uma chapa já existente. É assim que a gente enxerga esse processo. E esse processo ele foi um pouco tumultuado, foi atropelado, e que a gente gostaria de ter participado de maneira mais ativa para contribuir, independente se havia uma indicação nossa ou não. Não era esse o objetivo inicial. O objetivo inicial é compreender como se daria esse processo. O Jackson falou aqui que o nome escolhido de consenso era o de Luciano Cartacho. Aí depois evoluiu para a escolha de 4, já que me parece que não era uma pretensão. Nós não um pré-candidato a vice-governador, já foi vice-governador. Chegou a ser sondado para essa indicação? Não, porque não é. Isso poderia ter acontecido se houvesse a reunião, entendeu, Cláudio? Não houve. Então, de boca, essa conversa. Que o seu nome foi Não, votado. mas isso nunca foi colocado num processo de uma reunião, de uma discussão, mas eu claramente sempre disse que eu não teria esse desejo, essa disposição de disputar o mandato de vice-governador. A minha pré-candidatura é para deputado estadual. Eu quero dar sequência ao trabalho que fiz em João Pessoa, quero fazer pela Paraíba, quero levar a experiência do Poder Executivo, 8 anos como prefeito, para fazer um mandato propositivo de políticas públicas, priorizando saúde, educação, habitação, segurança pública, questão da mobilidade urbana. Então, eu quero levar para a Assembleia, Gerardo, a experiência de quem teve 8 anos do outro lado do balcão, como se costuma dizer. Ou seja, eu saio do Poder Executivo para o Legislativo e vou cobrar, mas vou cobrar aquilo que é possível ser feito. Eu não quero fazer. Tem uma visão. Eu sei como é que funciona o Poder Executivo. A experiência nossa foi muito bem sucedida na cidade. Quero fazer um mandato, não é, dentro dessa linha de fazer um mandato de proposta, de ideia, de sugestão da população. Esse é um desafio que está colocado. Porque ir lá para fazer a crítica, para apontar o erro, só para fazer o denuncismo não é o meu perfil, Gerardo. Meu perfil é de fazer, é de realizar, é de contribuir para a vida da população. Então, o meu desejo de ser candidato a deputado estadual, nós estamos na pré-candidatura, e de ser eleito, se Deus quiser, com a vontade do povo, é para ir para a Assembleia e ser uma voz em defesa da população, com experiência de quem vem de 8 anos como prefeito da capital e que construiu uma
cidade, que enfrentou o desafio da educação com as creches, que enfrentou o desafio da mobilidade urbana com as ciclovias na cidade. Enfrentamos o desafio da questão das áreas de risco de João Pessoa, como foi no Timbó, na Saturnino de Brito, né, e tantas outras áreas que a gente, bairro São José, que a gente resolveu, criou espaço de convivência para as famílias, conseguimos entregar 10 mil casas na cidade. Ou seja, a gente tem uma bagagem importante de uma gestão que foi muito bem avaliada e chegando na Assembleia, isso vai dar uma contribuição importante, não só para João Pessoa, mas para Paraíba. Nós conversamos hoje cedo na Band News FM Manaíra, né? Eu apresento junto com Cacá Barbosa o Band News Manaíra, e você falava que admitia que houve um desconforto, né, nessa situação do PT com o fato de não ter podido opinar na escolha, nas indicações para vice. Aí eu lhe pergunto, isso lhe desmotiva para trabalhar pela chapa majoritária? O desconforto, eu reafirmo que aconteceu. A partir do momento que a gente sugere, né, um espaço para ter voz, para ser ouvido, para ouvir as pessoas também, para tentar chegar, ter o conhecimento de como se dá o processo da escolha, né, isso aconteceu um desconforto para a gente, porque eu imaginava que a gente ia ser acolhido do ponto de vista de poder falar, de propor, de sugerir, de avaliar tudo que estaria acontecendo ali, para depois o executivo do partido tomar essa decisão. Mas isso não tem mais problema, porque já foi passado, está virada essa página, agora é a gente olhar para o futuro, torcer para que o pré-candidato veneziano faça uma boa escolha entre os nomes que estão lá, que ele tenha a sabedoria de entender qual daqueles nomes que estão lá melhor representa, e a gente vai fazer o nosso processo de construção. E você vai se engajar nessa campanha também, da majoritária. É claro que a campanha proporcional é uma coisa, a campanha majoritária é outra, mas nós vamos estar juntos, vamos estar perto, porque esse é o processo que vai se dar. Recentemente, saindo um pouquinho da política e querendo rememorar aqui uma conquista que foi da sua gestão de tornar João Pessoa